Escute isso aqui. Jesus Cristo tinha subido o monte para orar. E embaixo ficou os discípulos, né? Os apóstolos de Jesus. E chegou um pai com seu filho endemoniado, né? Seu filho estava possesso. E chegou lá e pediu ajuda para os discípulos, né? Os discípulos expulsar o demônio que estava no filho dele. E quando o demônio se expulsava do filho dele, tentava sempre jogar em água ou em fogo, né? E os discípulos não conseguiram expulsar o demônio que havia no corpo daquele jovem, né? Aí você me pergunta, mas não era discípulo de Jesus? Não era apóstolo de Jesus? Mas por que eles não conseguiram expulsar aquele demônio que estava no corpo daquele jovem? Aí é que nós vamos começar o assunto, né? Para nós ter o poder, a autoridade para expulsar um demônio de um corpo de um jovem ou fazer algo mais, curar os enfermos, nós temos primeiramente que ter vida no altar, né? Buscar sempre a presença de Deus, né? Porque o inimigo, ele conhece a nossa vida secular, né? Ele conhece, ele te conhece, ele sabe o que você faz e o que você não faz. Mas quando nós estamos cheios de poder, cheios da graça de Deus, né? Quando nós somos o homem e mulher de oração, né? Nós vivemos em oração, né? A Bíblia diz que quando nós chegamos perto de uma pessoa endemoniada, o demônio logo ele fica apavorado, porque ele não vê a pessoa de você, ele vê o Espírito Santo de Deus que há em você. Aí é que vem a autoridade. Quando você chega perto de um demônio desse, uma pessoa dessa, você tem a autoridade de dizer: saia deste corpo em nome de Jesus, e o demônio vai e sai, né? A Bíblia diz que Pedro é tão cheio de autoridade, tão cheio de poder, que até a sombra de Pedro expulsava o demônio. Eita glória! Ou curava os enfermos. Eita glória, é forte. Então, se nós não buscarmos, se nós não tiver alicerçado na presença de Deus, você não tem graça, você não tem poder de Deus. Isso é um fato, né? E todos nós sabemos que contra fatos não há argumentos, né? Se nós não buscar a presença de Deus verdadeiramente, né? Nós não temos esta graça para expulsar uma pessoa que está endemoniada, um demônio de uma pessoa, né? E que essa mensagem, né, sirva. Porque quando Jesus desceu do monte, né, que o pai chegou para ele e falou: Senhor, eu pedi para que os seus discípulos expulsassem o demônio, mas eles não conseguiram. Jesus disse: ó geração incrédula, até quando eu estarei convosco? É isso. Até quando eu estarei convosco? Mas quando eu for, aí eles me buscarão. Porque quando Jesus foi, Jesus deixou o Consolador. Jesus enviou o Espírito Santo de Deus. Então, quando nós buscamos a presença de Deus, quando nós buscamos a presença de Deus, nós temos poder de Deus, né? Para expulsar demônio, curar os enfermos e muito mais. Deus é Cristo. Nos abençoe, nos guarde. E até a próxima, pessoal. Se Deus quiser.